O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Tito 2. Vamos ler então todo o capítulo, Tito 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, responsáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, a Tua palavra foi lida e pedimos ao Senhor que fales ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito nos ilumine agora e que possamos entender, ó Deus, as verdades bíblicas, que elas possam estar firmadas no nosso coração, de forma que rendamos glória a Ti, que possamos ser bons testemunhos neste mundo caído, e que agora, Senhor, que o Senhor acalme o nosso coração e fale com cada um aqui nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós vivemos uma era da hiperinformação. O tempo todo nós somos bombardeados com informações. Você abre o seu celular, você tem as redes sociais, você lê as notícias e recebemos uma quantidade enorme de notificações, de informações. Inclusive meu celular eu até desativei as notificações, porque senão você fica o dia inteiro olhando no celular. E muitas informações espalhadas são equivocadas, são distorcidas. Hoje nós falamos em fake news, hoje nós falamos sobre o que é a verdade, o que não é a verdade. Será que aquela informação que eu li na internet ela é correta ou não? E quando a gente fala do campo da fé, nós vemos pessoas que estão sendo enganadas na sua religiosidade, pessoas gananciosas exploram a fé de outras pessoas. E quando eu olho para o cenário atual e olho para a igreja que se localizava lá na ilha grega de Creta, eu vejo algumas semelhanças. Porque naquela época, a igreja de Creta estava sendo bombardeada por falsos ensinos. Pessoas estavam adentrando a igreja, trazendo confusão. Havia exploração religiosa. Havia aqueles que
usavam da fé para explorar pessoas. Parece que é só naquela época, né? Hoje isso não acontece. Pelo contrário, não há nada de novo debaixo do sol. E Paulo escreve essa carta a Tito para encorajar Tito a enfrentar esses problemas, a enfrentar o sofrimento, a enfrentar os falsos mestres, os falsos ensinos, esses bombardeios de informações equivocadas. Então, você vê aqui pessoas sendo enganadas, você vê aqui também crentes que estão na igreja, mas muitas vezes estão confusos, com dúvida, qual é a verdade, o que eu devo fazer. Então, Paulo, ele orienta Tito sobre como ele deveria proceder. Quem era Tito? Tito era um cristão grego, ele era um amigo, ele era parceiro do apóstolo Paulo. Tito acompanhou o apóstolo Paulo em muitas viagens missionárias, em muitos locais. Por exemplo, Tito acompanha o apóstolo Paulo em Jerusalém. E Tito era um jovem de confiança do apóstolo Paulo. Paulo chama Tito para resolver problemas no interior da igreja. Se você estudar a primeira carta aos Coríntios, você vai perceber que Tito estava presente nos dilemas enfrentados pela igreja de Corinto. E agora, Paulo havia enviado Tito para a ilha grega de Creta, para que Tito pastoreasse os cretenses. E Tito tinha uma tarefa árdua, que era corrigir problemas no interior da igreja cretense. Se você estudar essa carta de Tito, eu quero até te encorajar a ler a carta de Tito, porque são 3 capítulos. Em 5 minutos ou mais você lê rapidamente. E o tema-chave dessa carta são as boas obras. Aqueles que foram alcançados por Deus evidenciam isso, evidenciam a sua transformação através das suas boas obras. É claro, nós não fomos salvos pelos nossos méritos, pelas nossas obras, nós somos salvos única e exclusivamente pela obra de Cristo Jesus. Mas alguém que foi alcançado por Deus vai demonstrar a sua fé em obras. Veja comigo, Tito, capítulo 3, verso 8. Aqui nós temos um versículo chave para entender a carta de Tito. Diz assim: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre boas obras. No capítulo 1, Paulo ele aborda sobre a organização da igreja em Creta. Paulo ensina que a igreja deve pregar fielmente a palavra de Deus. Paulo fala de uma liderança qualificada, muito bem qualificada para pastorear o rebanho de Deus. E Paulo vai falar também no capítulo 1 sobre calar falsos mestres. Não podemos deixar a heresia, o falso ensino se perpetuar na igreja. Paulo fala isso no capítulo de número 1. Já no capítulo 2 e 3, Paulo ele vai trabalhar questões práticas. Como o cristão ele deve proceder, como ele deve agir no seu trabalho, como ele deve agir nos seus relacionamentos familiares. E Paulo orienta Tito. Você percebe que a carta de Tito ela é muito parecida com 1ª e 2ª Timóteo. Nós chamamos essas cartas de cartas pastorais, porque são cartas que trazem orientações a jovens pastores. Timóteo, o jovem pastor, estava em Éfeso. Tito estava na ilha grega de Creta. E Paulo tinha esses irmãos de confiança para pastorear o rebanho de Deus. E na noite de hoje, meu irmão, eu quero tratar sobre como devem ser os nossos relacionamentos. Como vive alguém que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. E nós temos aqui algumas lições preciosas. Eu quero que você leia comigo mais uma vez o versículo 1 do capítulo 2, que vai dizer o seguinte: por esta razão, tu, porém, fala o que convém à sã
doutrina. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que uma igreja que vive pela graça, ela não tolera falsos ensinos. Falsos mestres estavam adentrando a igreja do Senhor. E eles ensinavam que a graça de Deus não era suficiente. Para uma pessoa ser salva, ela deveria sim acreditar na graça de Deus, mas ela deveria cumprir ritos judaicos, leis cerimoniais. Além disso, como eu falei para vocês, havia uma exploração religiosa, pessoas estavam ganhando dinheiro ali em Creta, usando da fé para explorar pessoas inocentes. Você vê também pessoas que banalizavam o ensino da graça de Deus, pessoas que viviam uma vida libertina, achavam que podiam viver de qualquer forma, porque agora é a graça de Deus. É um grande engano. E qual que foi a solução de Paulo para esses problemas? Está aqui no versículo 1, a solução é a sã doutrina. A solução não são estratégias humanas, mas a solução, ela é divina, é a palavra de Deus, é a sã doutrina que vai corrigir erros, enganos, confusões. Olhe para o nosso país hoje, quantas pessoas vivem confusas, porque não conhecem a sã doutrina, porque não conhecem da palavra de Deus. Aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros nós temos vivido essa realidade, pessoas que chegam até nós e dizem: eu não conhecia da palavra de Deus, eu achava que conhecia, mas eu vi que eu estava vivendo um engano, uma confusão. E a instrução de Paulo é: o remédio para combater problemas na igreja é o quê? É a sã doutrina, é a palavra de Deus. Irmãos, nós não podemos deixar os falsos ensinos adentrarem a igreja, se perpetuarem na igreja, porque falso ensino, heresia, é como um vírus. Da mesma maneira que um vírus afeta a saúde de uma pessoa, a heresia, o falso ensino adoece uma igreja. Nós temos exemplos no nosso país de igrejas que começaram saudáveis, mas que por causa de falsos ensinos, essas igrejas estão em frangalhos, estão destruídas. E Paulo orienta Tito e os demais presbíteros em Creta a falar aquilo que é consistente à sã doutrina, a admoestar, a trazer os ensinos doutrinários. Meus irmãos, devemos estar cada vez mais perto da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia é a revelação de Deus a nós. Foi essa compreensão que levou um monge agustiniano no século XVI a dizer que a tradição estava acima da palavra de Deus. Isso era um grande engano. A Bíblia tem que estar acima de tudo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é infalível, ela é inerrante. A Bíblia é Deus falando conosco. Eu estou falando de Martinho Lutero, que no século XVI afixou 95 teses na Catedral de Wittenberg. E uma das coisas que ele mais defendeu foi somente a Escritura. A sã doutrina é a palavra de Deus que nos ajuda a combater os problemas. Tito deveria combater as heresias com a sã doutrina. Uma igreja saudável, ela não tolera falsos ensinos. Mas em segundo lugar, Paulo vai falar que uma igreja saudável, ela experimenta os efeitos da graça de Deus. Sabemos que a graça de Deus é o favor imerecido do Senhor. Deus olhou para nós pecadores, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos trouxe vida. E a Bíblia enfatiza de que a salvação é um ato soberano de Deus. Eu não merecia, você não merecia, mas Deus, pela sua infinita bondade, misericórdia e graça, Ele nos salvou. E eu queria que você olhasse agora para Tito 2, versículo 11. Olha que Paulo vai dizer sobre a graça de Deus. Ele diz que porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Manifestar aqui é uma palavra grega para epifania.
está indicando uma ação sobrenatural da parte de Deus. Deus agiu sobrenaturalmente combatendo o maior mal, que é a maldição do pecado. E Deus trouxe a maior bênção, que é a salvação em Cristo por toda a eternidade. E eu gosto desse trecho, porque Paulo vai falar dos benefícios da graça de Deus. Quem foi salvo por Jesus Cristo, quem alcançou, ou quem foi salvo por Jesus Cristo, tem benefícios. A graça de Deus nos traz benefícios. E o primeiro benefício está no versículo 12. Diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Paulo fala que a graça do Senhor Jesus, ela é uma pedagoga. Por que pedagoga? Porque ela ensina a cada um de nós a fugir das paixões mundanas. E quando se fala de paixões mundanas, está falando de desejos pecaminosos. E aqui nós podemos incluir os vícios. A palavra de Deus, a graça de Deus nos ensina a fugir dessas paixões do mundo. O pecador transformado, ele passa a nutrir nele o domínio próprio. Ele passa a vivenciar a transformação de Deus. O pecador, salvo pela graça de Deus, ele é ensinado a praticar a justiça nos seus relacionamentos. A graça do Senhor Jesus nos leva a uma devoção para com Deus, a amar o Senhor de fato, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Quem experimentou a graça de Deus, recebe esse ensino. Mas tem mais um benefício, olha aqui no versículo 13, diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. A graça de Deus, ela nos faz olhar para frente, para o futuro, para aquilo que Paulo vai chamar de a bendita esperança. Paulo, ele vai caracterizar a nossa era presente. A nossa era presente, ela é marcada pelo sofrimento, pela dor, por lágrimas, e tudo isso tem a causa do pecado. Mas aquele que foi salvo pela graça de Deus, ele não fica olhando apenas para o presente, mas ele olha para a era vindoura. E Paulo diz que a era vindoura é uma era bendita. Bendita aqui é uma expressão que comunica bênção, felicidade, deleite e glória. Meu irmão, você sofre aqui, nessa vida, mas aqueles que experimentaram da graça de Deus, olham para a eternidade. Eu disse aqui no meio do culto que na presença de Deus há plenitude de alegria. Imagine nós na eternidade, desfrutando dessa comunhão plena com o Senhor. Paulo, ele nos encoraja Tito e os irmãos ali em Creta a olharem para o futuro com esperança. Por isso que nós nos entristecemos, mas nós não nos conformamos com as tristezas desta vida, porque nós aguardamos a bendita esperança. É o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Mas em terceiro lugar, a graça de Deus, além de ser uma pedagoga, além de nos fazer olhar para o futuro, a graça de Deus, ela traz purificação. Vamos ler o verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A graça de Deus traz purificação. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a redenção em Cristo Jesus. Ele vai usar termos do Antigo Testamento. Você sabe muito bem que lá em Êxodo nós temos o relato do povo hebreu que estava escravo no Egito, e Deus liberta o seu povo, liberta da escravidão do Egito, e separa o seu povo, e forma um povo para si, rumo à terra prometida. E Paulo, ele aplica isso à nossa redenção, dizendo que Deus nos tirou do império das trevas, nos tirou do poder do maligno, e agora nós somos dele, nós somos resgatados das trevas, e agora estamos no reino da luz. A graça de Deus, ela traz redenção, ela traz liberdade.
E não para por aí, porque Paulo ele fala de purificação. Então a graça de Deus, ela nos conduz a uma vida de santidade. Aquele que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus, vai viver uma vida de santidade, vai viver o processo de santificação. Por isso que aqueles irmãos que praticavam a libertinagem ali em Creta, eles estavam equivocados. Porque o desejo de uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, ela quer agradar a Deus. Ela ama o que Deus ama e ela odeia o que Deus odeia. E Paulo vai encerrar o verso 15, estimulando Tito, dizendo: Tito, transmita a graça do Evangelho com toda a autoridade, que ninguém o despreze. Paulo está falando de uma experiência gloriosa, a experiência de ser alcançado pela graça de Deus. Eu quero perguntar nessa noite: você já experimentou dessa graça, desse amor de Deus? Porque quando eu olho para a vida de Paulo, eu percebo que ele não estava falando apenas de teorias, ele estava falando de algo que ele vivenciou. Se você olhar para o livro de Atos, você vai perceber que Jesus encontra o Paulo, que era um perseguidor de cristãos, fariseu de fariseus, que odiava crente. A graça de Jesus alcançou Paulo, ele se tornou o maior missionário, plantador de igrejas, um líder da igreja. Paulo estava falando de uma experiência. Nós corremos o risco de estar na igreja e falar de coisas que nós não vivenciamos, que nós não experimentamos. Então eu quero que você se questione, meu irmão, minha irmã: você experimentou a graça de Deus? Você tem vivido os benefícios que a graça do Senhor Jesus nos traz? O benefício de ser ensinado, de fugir das paixões do mundo, o benefício de você ser conduzido por Deus. A redenção, a purificação são benefícios que a graça do Senhor Jesus nos traz. Gente, quando nós falamos de algo que nós vivemos, o cenário muda. As pessoas percebem quando nós falamos de algo que nós vivenciamos. Quando nós não vivenciamos, vira teoria, vira fórmula. Paulo falava de algo que ele havia experimentado. Em terceiro lugar, eu queria agora que nós olhássemos para os versos de 2 a 10, porque Paulo fala que uma igreja que vive pela graça, ela dá testemunho através de suas boas obras. Nós vamos expor agora essa passagem, diante dos falsos ensinos e da maldade em Creta. Paulo orienta os cristãos a praticarem boas obras. É interessante que Paulo, ele não pede para que todos montem um discurso para combater os falsos ensinos. Mas Paulo ensina a Tito e aos presbíteros ali em Creta a praticarem as boas obras. Obras estas que é um fruto de um coração alcançado por Deus. E Paulo vai mencionar 5 grupos de pessoas. Ele vai orientar 5 classes de indivíduos. Ele orienta anciãos, anciãs, jovens casadas, jovens como o próprio Tito. Ele vai orientar os escravos. Perceba que a igreja de Deus ela é formada por pessoas diversas. Uma igreja saudável tem que ter de todo mundo, tem que ter velho, tem que ter jovem, tem que ter criança, tem que ter adolescente. Essa é a igreja de Deus. Tem que ter bebê chorando no fundo, tem que ter todos. Eu estava falando com um casal aqui no início, nós estávamos falando dos irmãos surdos. Temos que ter os surdos aqui, nós temos que ter aqueles que são atípicos dentro da igreja, que possuem autismo. A igreja é diversa. Paulo, ele traz orientações para os diferentes grupos de pessoas. E ele diz que a arma da igreja, para todas essas pessoas, ele diz que a arma da igreja contra os falsos mestres e contra a corrupção da sociedade é o testemunho. Como é que nós vamos combater o mal até a volta do Senhor Jesus? É com o nosso testemunho. Veja no verso 5, Paulo fala para que a palavra de Deus não seja difamada.
No verso 8 ele fala, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. No verso 10 Paulo fala, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Senhor. Paulo está nos ensinando a agir de forma a não nos envergonharmos do Evangelho e a não tornar o Evangelho manchado, corrompido. O ímpio, ele julga a nossa fé, não pela nossa teologia, mas ele julga a nossa fé pelo nosso testemunho. A Bíblia do não crente é você, meu irmão. Já reparou isso? O ímpio, ele olha para você, ele quer ver o seu testemunho. A Bíblia que ele vai ler é a sua vida. E Paulo aqui, ele vai traçar algumas virtudes. E ele vai falar agora dos homens idosos. Tem homens idosos aqui? Oh, glória, tem. Então é para você, hein? Ele diz, olha, você, homem idoso que foi alcançado pela graça de Deus, como que você deve viver? Seja temperante. Essa palavra temperante tem a ver com equilíbrio, moderado com seus hábitos, com seus gostos. Em segundo lugar, homens idosos, vocês devem ser respeitáveis. E aqui significa dignos de confiança, que as pessoas possam confiar em você. Homens idosos, Paulo vai falar no verso 2 que sejam sensatos. E sensatez tem a ver aqui com domínio próprio. Homens que têm juízo maduro, que sabem se refrear diante das tensões da vida. Última característica para os homens idosos: sadios na fé, que têm uma fé saudável, que têm uma saúde moral, uma saúde espiritual, que têm uma relação com Deus, conforme o que é revelado na Escritura, que têm uma relação com o próximo baseada no amor, que diante das provações tenham paciência. E para viver isso é só pela graça de Deus. Depois Paulo vai orientar as mulheres idosas. Eu não vou perguntar se tem mulher idosa aqui, porque senão vai ter briga hoje no final do culto. Mas mulheres idosas, sejam reverentes. Paulo fala que reverência aqui no texto é você se conduzir-se de maneira apropriada. É que a sua atitude, ela revele santidade. Paulo fala também que as mulheres idosas não sejam caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Novamente, isso tem a ver com sensatez, com equilíbrio. Que elas não acusem falsamente, que elas não espalhem fofocas, que elas sejam equilibradas. E tem uma última característica que para mim salta aos meus olhos, que é que elas aconselhem as jovens casadas. Vou falar primeiro para os mais velhos. Talvez um problema que os mais velhos podem ocorrer, vocês me falam se isso é verdade ou não, é a crítica. Olha para o mais novo e fala, lá, não sabe. E Paulo está falando, ao invés de você criticar o mais novo, chama a mais nova ali, mulher idosa, chama a mais nova ali, aconselhe, segundo a palavra de Deus, traga orientações, segundo a palavra de Deus. Depois Paulo vai falar sobre as jovens casadas, e a palavra-chave aqui para as jovens casadas é o amor. Que o amor de Deus flua de dentro para fora, na sua relação com o marido, na sua relação com seus filhos. E amor é prática, amor é ação. Você conhece muito bem o versículo de João 3,16 que diz, porque Deus amou o mundo, o que Ele fez? Ele deu o seu Filho unigênito. Amar é se doar, é se sacrificar. Então Paulo fala às jovens casadas que tenham os seus relacionamentos com o marido, com os filhos, pautados no amor, que elas tenham domínio próprio, que elas evitem a imoralidade de pensamento, palavra e ação, que elas valorizem um lar, que sejam bondosas, submissas a seus próprios maridos. Depois Paulo vai falar aos jovens e vai dizer a eles que eles sejam orientados pelo Evangelho, que eles sejam criteriosos. E o critério que Paulo coloca aqui é o critério do Evangelho. Depois Paulo vai falar para os escravos. Tomem muito cuidado, Paulo não está apoiando a escravidão, mas ele está aconselhando os mais diversos grupos de pessoas.
que se convertiam. Na igreja de Deus tem rico, tem pobre, e naquela época tinha o escravo, tinha o senhor, pessoas de diversas classes que foram alcançadas pela graça de Deus. E Paulo diz para os escravos que eles têm uma conduta obediente, que eles tenham disposição em trabalhar. E disposição aqui porque ele fala, não sejam respondões. Eu acho interessante porque tem gente que pode obedecer, mas a pessoa lá no coração ela está com raiva, né? Está reclamando. Obedece, mas criticando. E Paulo está falando que um coração alcançado pela graça de Deus vai ter uma disposição em servir, em amar. Paulo fala que um trabalhador deve ser confiável. Ele fala do furto aqui, ou seja, mostrando que nós devemos ser dignos de toda a confiança. Eu só vivo isso se for pela graça de Deus. Se não for pela graça de Deus, vamos pensar no trabalho. Na hora que teu chefe pegar no teu pé, você vai ficar bravo. Lá no seu coração, mas aqueles que foram alcançados por Deus vão responder de maneira diferente. É só Deus na vida da gente. Irmãos queridos, Paulo, ele coloca 2 ferramentas para Tito passar esses ensinos. E as ferramentas são a exortação e o próprio exemplo. Eu devo saber a teoria, eu devo saber a doutrina, mas a minha vida, o meu exemplo, ele também comunica. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, verso 16, ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Para a gente encerrar, eu quero fazer algumas aplicações práticas. Nesse texto eu vejo um grande problema. Falsos mestres, falsos ensinos, pessoas que influenciavam a igreja negativamente. Mas Paulo fala que a graça de Deus se manifestou sobrenaturalmente. E a nossa missão agora é testemunhar de Cristo com a nossa vida. Por causa da ação de Deus na nossa vida, a gente pode ter uma vida transformada. Seja intolerante, meu irmão. Como assim, pastor? Ser intolerante? Seja intolerante com os falsos ensinos. Uma igreja saudável, ela não pode conviver com falsos ensinos, porque falsos ensinos adoecem a igreja. Segunda coisa que eu aprendo aqui, não despreze as gerações. Você que é mais velho, não despreze o mais novo. Você que é mais novo, não despreze o mais velho, porque a igreja de Deus ela é diversa. Tem pessoas diversas, diferentes gerações, diferentes classes sociais, e a graça de Deus nos leva a transpor barreiras que muitas vezes são colocadas em nossa sociedade. Terceiro lugar, responda aos desafios desse mundo com o seu testemunho. Nós nos preocupamos com ideologias contrárias à palavra de Deus, como é que nós vamos reagir? Paulo fala com o seu testemunho. Você é a Bíblia que o ímpio lê. Quarto e penúltimo lugar, não separe a doutrina de conduta. Perceba como é que as verdades bíblicas, elas influenciam teu coração. O grande perigo é a gente conhecer muito bem de Bíblia, mas a nossa vida estar distante da palavra de Deus. Então, doutrina e conduta, elas caminham juntas. Nós falamos de graça de Deus, você experimentou da graça de Deus, você tem vivenciado a graça de Deus na sua vida. E por último, meu irmão, Paulo nos ensina a ser exemplo. E ele coloca aqui, a última coisa que eu quero tratar, ele fala aqui algo precioso no verso 10. Ele fala assim, olha, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Ele fala o seguinte, olha, seja um exemplo no teu trabalho, para que o evangelho brilhe através de você. Ou nas palavras de Jesus, para que vejam o brilho e glorifiquem a Deus. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Vamos orar? Gostaria de orar e pedir a Deus para que nós sempre vivamos pela graça dEle, pela misericórdia dEle, segundo a palavra dEle. Oremos.
Deus bendito, obrigado pela tua palavra que foi lida, que foi exposta aqui. Nos ajude, Senhor, a vivermos pela tua graça. Que no nosso dia a dia possamos agir, ó Deus, fundamentados na graça do Senhor, no favor do Senhor, ó Pai. Nos dê paixão por Ti, nos dê amor, ó Deus, pela Tua palavra. E Pai, se há alguém aqui ou na internet que ainda não experimentou da graça do Senhor, que na noite de hoje experimente dessa graça maravilhosa, desse amor maravilhoso, que inunda o nosso coração e nos faz viver de maneira diferente, que nos faz viver para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.